pessoal, como sempre, avisar vocês de deixar o áudio fechado, né? E se eventualmente tiver algum problema, vocês abrem o áudio e me falam, porque eu não vou olhar o chat, tá bom? A gente está no nosso 10º encontro, né? 2 meses e meio que a gente já está andando juntos, né? É bastante tempo. E hoje a gente vai trabalhar esse capítulo que se chama Volta ao Lar, o retorno ao próprio self, e que trabalha dentro dessa imagem, né, dessa lenda que é comum aos povos nórdicos, né, aos povos que moram na beira dos mares frios do norte do planeta, né, onde existem os esquimós e toda essa área do Polo Norte, né? E onde vivem as focas. Então, esse tema que a gente vai tratar, ele é recorrente dentro desses povos, né? Ele tem várias versões, e a versão que a gente vai ver tem a ver com a história da foca, né? E a autora, Clarissa, chamou de pele de foca, pele de alma, que é a relação que ela faz com a pele, né, da foca como sendo a pele da nossa alma. E daí, então, por que da foca, né? E a Clarissa sempre coloca assim que a foca ela tem a ver com esse olhar da foca. Eu peguei até essa foto assim com esse olhar tão próximo, né? Que dentro dos povos que vivem assim no norte do planeta e que convivem com as focas, né? Eles dizem que a foca tem um olhar humano, é um olhar doce, é um olhar penetrante, né? E que, então, que de certa forma as focas já foram humanas em algum outro momento da existência do nosso planeta, por isso que elas têm esse olhar tão doce e tão humano, tão expressivo, né? E daí começa essa história da mulher foca, né? Então, era uma vez, né, um caçador que era um homem muito solitário, e ele morava nessas vastidões brancas que estão lá no Polo Norte, né? E o Polo Norte não é como a Antártica, que é um continente, né? Ele é um somatório de vários continentes que se encontram lá no topo do planeta, e é uma região que está sempre muito fria, né? Tem muita neve, tem os lagos e é mesmo às vezes até mesmo o oceano congelado, né? Então são vastidões brancas imensas, onde existe uma densidade populacional muito pequena. Então, esse homem vivia nessa região e ele não tinha família, ele não tinha mulher, e ele era muito sozinho, ele se sentia muito sozinho, ele morava num iglu. E ele era tão sozinho que a pele dele ressecou, né, naquele frio, e por onde corriam as lágrimas dele de solidão, se formou grandes sulcos, né? Então, ele tinha essa pele marcada pelas lágrimas que ele chorava de solidão. Então, um dia ele sobe num barquinho que ele tem para ir pescar. E a corrente marinha leva ele para próximo de umas rochas, né? E ele começa a ouvir uns barulhos de umas mulheres, né? Um barulho de voz feminina. E ele ficou observando de dentro do barco. E a correnteza começou a levar e aproximar ele dessas rochas. E daí, lá nas rochas, ele viu que tinha, apesar de todo aquele frio terrível, tinha um grupo de mulheres nuas dançando. E muito alegres, se divertindo, dançando nas rochas. E próximo delas tinha várias peles, que eram peles de foca.
E daí ele ficou tão fascinado, e eram tão lindas as mulheres, e elas cantavam também, então elas tinham as vozes lindas. E então ele chegou bem pertinho, elas não viram que ele estava olhando, né? E ele roubou uma das peles. Daí, de repente, elas pararam de cantar e pararam de dançar, vestiram as peles e se atiraram no mar. Menos uma que ficou buscando, era a mulher mais alta de todas e era muito fascinante, ela era muito bonita. E ela ficou procurando, 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 era um ser muito vital, muito potente, assim, uma mulher muito vistosa, né? Ela ficou procurando, procurando, procurando e não tinha jeito de achar, e de repente ele se sentiu encorajado por aquilo, ele disse assim: casa comigo, olhou para ela e disse: casa comigo que eu vou te fazer feliz. E daí ele disse: não, não. Ela disse: não, tu tem que me devolver a minha pele, eu preciso da minha pele, eu não sou da mesma natureza que tu. Eu não sou da mesma natureza. Eu não posso ficar contigo. E ele disse: não, mas eu sou tão solitário, eu sou tão sozinho, eu preciso muito da tua presença na minha vida, eu preciso muito que tu fique comigo. Vamos fazer assim, tu fica 7 anos comigo. Quando fizer 7 anos, eu te devolvo a pele. Então, no final, ela topou a história, né? E daí eles se casaram. Eles se casaram, tiveram um filho, né? E fazendo as coisas que os esquimós faziam, né? Caçavam, pescavam, moravam no iglu. Né? Ela fazia pequenas esculturas em madeira, né? Quando eles achavam alguma coisa de madeira, em pele, em osso. Ela tinha faca de fazer essas esculturas, e também ela cozinhava. E ela contava para esse menino, que se chamava Oruk, ela contava muitas histórias, só que diferente das outras mães esquimós que falavam dos bichos que estavam na superfície, a mãe do Uruk contava a respeito dos seres maravilhosos que viviam embaixo da água. Aí chegou, passou o tempo, né? E, e passou os 7 anos. Nesses 7 anos, o que aconteceu foi que, aos poucos, essa mulher que era tão vistosa e tão forte, né? A pele dela começou a secar, ela ficou meio anêmica, branca, 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 e começou a perder os cabelos, ela estava se desvitalizando, ela sentiu que ela ia morrer. E daí ela pediu para o marido: por favor, me devolve a minha pele, porque eu estou ficando super mal, preciso da minha pele. E ele diz assim: não, eu não vou te devolver a tua pele, porque se eu devolver a tua pele, tu vai embora, tu é uma egoísta, tu não pode ir embora, porque tu tem um filho para criar, e tem eu, que sou teu marido, vai nos abandonar se eu te devolver a pele. E daí ele sai correndo e leva a pele embora. E a mulher fica super triste e continua ficando cada vez mais doente. E daí, de noite, eles estão dormindo e o Oruk, o menino, né, ele começa a ouvir uma voz chamando ele. Né? E é noite, a noite super escura, num frio danado, né, da neve. E ele pega, ele se veste, ele sai e ele vai atrás dessa voz que chama ele, que chama ele, chama ele. Daí ele vai até a beira de um morro, de um lugar cheio de pedras, né? E ele olha lá para baixo e vê lá embaixo uma foca bem grande, toda prateada. E essa foca que está chamando ele.
E daí ele vai descendo, ele fica meio hipnotizado por essa foca, ele acha ela maravilhosa e vai descendo, e daí ele tropeça em algo. E quando ele tropeça, ele vê que é a pele da mãe dele. Daí ele pega, embrulha bem a pele e sai correndo e volta para casa. E devolve a pele para a mãe. Quando ela pega a pele, ela imediatamente veste a pele e diz: eu preciso ir, eu preciso ir embora. E ele diz: não, mãe, não, não me deixa, mãe, por favor, não me deixa. Acaba que ela leva ele junto. E chegando na beira do mar, ela sopra na boca dele, dá um sopro na boca dele, o que permite que ele respire embaixo da água. E os dois mergulham. Mergulham, e o Oruk passa 7 dias lá, conhecendo os avós, conhecendo a família da mãe, no meio das focas, desses seres que receberam ele super bem. Mas, ao final de 7 dias, a avó foca falou para a mãe do Oruk: olha, ele não pode ficar aqui, porque ele não pertence a esse mundo, ele tem que ir embora. Então, eles levam o Oruk até à beira dos rochedos, né? E então a mãe do Oruk diz a ele: eu não vou poder voltar contigo, porque agora eu tenho que viver minha vida de foca. Mas sempre que tu precisar de mim, tu toca as coisas que me pertenceram. A minha faca, as minhas esculturas. E toda vez que tu tocar isso, tu vai receber um sopro da minha presença. Então, o Oruk voltou para casa, voltou para o mundo do pai, e ele cresceu, e sempre que ele sentia a falta da mãe dele, ele tocava o tambor, tocava os objetos dela. E ele virou um tocador de tambor aos poucos, né? E um contador de histórias do mundo embaixo do mar. E tocando o tambor, né, ele chamava muitas pessoas, ele comunicava com muitas pessoas. E trazia essas mensagens, essas histórias maravilhosas. E Uruk, de tempo em tempo, ele se afastava de todo mundo e ele era visto conversando com uma foca na beira da praia. Então, essa história, né? E a gente, então, vai começar a buscar entender ela, né? Então, a história, ela trata de um roubo, né? De um roubo que houve, mas ela trata do roubo como um processo iniciático. Então, dentro dessa história, é importante a gente perceber que, é claro que às vezes a gente vive coisas que lembram muito, né, essa história de alguém roubar, uma situação roubar coisas da gente e a gente ficar e adoecendo, né? Roubar os nossos sonhos, roubar os nossos planos, roubar coisas essenciais do nosso ser. Né? Mas, na realidade, esse conto, ele está falando principalmente de relações de elementos internos nossos, ele está falando principalmente da nossa relação com a gente mesmo. Então, por isso que ele trata de um animal, né, que se transforma em um ser humano. Então, muitas vezes os contos de fada vão falar de um ser humano que se transforma num animal, né? E quando existe essa inversão, né, do animal se transformar num ser humano, está falando dessa base muito instintiva, né, e que se transforma em
adquire esse formato humano. Então, está falando desse contato com o primordial, desse contato com algo que, tem a ver com as origens. Então, aqui se trata de um humano que rouba um animal. Um humano que rouba um animal, mas um animal que tem uma característica mística, né? Uma característica diferente. Então, ele tem uma manifestação humana também. E é justamente essa característica animal que é roubada, né? A pele. Então, a foca, né? Esse mergulho dentro da água, esse mergulho no mundo subaquático, ele traz muito da presença do inconsciente, né? E traz muito da presença do propósito, do nosso propósito existencial, de quem somos nós, dos nossos talentos, de quem somos nós em profundidade. Então, a foca, nesse conto, ela representa a nossa alma, representa a nossa capacidade de mergulhar fundo dentro de nós mesmos e encontrar essa fonte vital. Então, a foca como um ser que tem essa docilidade, essa, esse formato mais redondinho, mais doce, né? Mas que é capaz também de mergulhar muito profundamente. Então, a foca ela está representando essa capacidade de mergulhar muito profundamente dentro do nosso oceano, dentro de nós mesmos. E a gente vai pensar que em instâncias psíquicas, né, essa alma ela tem a ver com a nossa origem. Então, existe uma alma do mundo e uma alma pessoal, né? E essas duas almas elas estão conectadas. Então, o oceano ele está muito dentro da representação dessa grande alma, né? Essa alma do planeta, essa alma do mundo. E essa capacidade de mergulhar dentro desse oceano alma, né? Encontrar a própria alma, encontrar o próprio propósito, encontrar nossa essência. Mas todos nós necessitamos, para lidar com o mundo objetivo, o mundo concreto, né? A gente não tem como lidar com a concretude do mundo somente com a nossa alma, né? Porque a alma tem essa característica etérea, essa característica não concreta, essa característica mágica, né? Então, nós temos uma outra instância, né, que vai se formando à medida que a gente vai se desenvolvendo, que a gente vai amadurecendo. É uma instância que se forma a gente ainda criança, né? Mas a gente não nasce com ela, é algo que vai se formando. Essa instância se chama ego, né? E o ego, ele teria o objetivo de fazer essa relação com esse meio objetivo, que a gente chama de realidade. De certa forma, o ego, ele é muito autorreferente, né? E ele tem uma grande fantasia, né? Principalmente em nível das pessoas mais jovens, né? A fantasia de que ele é a totalidade, né? Então, ele se crê a totalidade. Ele olha a si mesmo e acha que é a totalidade daquela pessoa, enquanto ele é uma pequena instância, né, de observação do mundo. Ele é como uma chave, um buraco de fechadura pelo qual a gente olha o mundo e acha que a gente está vendo a totalidade, né? Então, o ego, ele é uma pequena percepção de algo que tem uma abrangência muito maior, mas ele se identifica com ele mesmo, né? E por se identificar com ele mesmo, o ego também ele é extremamente solitário, né? Então, na realidade, o nosso pescador, o nosso caçador, né, ele está representando o ego. E por que é um processo iniciático? Porque
em algum momento, todos nós temos a nossa pele da alma raptada pelo ego, né? Isso faz parte do desenvolvimento de todo ser humano, né? Então, tem essa instância que a gente chama ego, né? Ela tem que, em algum momento, né, se casar, né, com a alma, né? Ela tem que ser raptada pela alma, a alma tem que ser raptada pelo ego, né? Então, o que acontece? O ego, né, como ele está relacionado com o mundo objetivo, ele tem metas, ele tem sonhos, ele tem objetivos externos, né? Ele é o mundo que vai para fora, né? Aquilo que nos joga para fora. Então, muitas vezes, né, o ego, ele tem super exigência. Ele se caracteriza por super exigências. Então, ele quer performance, ele quer metas, ele quer constituir coisas, né? Então, muitas vezes, ele está muito mais em ressonância com as expectativas externas, né, do que com necessidades internas, né, com necessidades que a gente pode dizer que são da nossa alma. Então, muitas vezes, nós estamos super estressados, super afastados de nós mesmos por essa super exigência de estar cumprindo algo que nós imaginamos que somos. Outro aspecto que muitas vezes nos leva a ter essa pele roubada, né? Além da questão da superexigência, né? Que rouba a nossa pele, também tem a ver com, especialmente para as mulheres, né? Mas também alguns homens têm essa característica, é uma identificação com o arquétipo do cuidador, do curador, né? Então, aquela pessoa que acha que se ela faltar, se ela não estiver cumprindo todas as coisas, os papéis que ela tem que cumprir nesse mundo externo, ela não vai ser uma boa mãe, ela não vai ser uma boa profissional. Ela se olha e acha que ela é uma pessoa essencial, que as outras pessoas não vão conseguir sobreviver sem ela, né? Então, de certa forma, ela entra num delírio meio de onipotência, né? De que ela pode fazer, que as pessoas necessitam dela, né? E sem ela, as pessoas não vão sobreviver. E é uma identificação que é bastante perigosa, né? Porque o curador, ele é um arquétipo, né? E dentro do arquétipo, ele por si, ele pode ter digamos, o arquétipo como o grande curador, né? Ele vai estar o tempo todo curando e cuidando das pessoas, né? Mas uma pessoa, um ser humano, não pode ser um arquétipo, né? Porque o arquétipo ele tem uma exigência que é sobre-humana. Às vezes a gente contata e vive um arquétipo, né? Por exemplo, quando a gente faz biodança, a gente faz uma dança arquetípica e a gente contata com o arquétipo durante aquela dança. Eu propus para vocês uma dança da semente, né? Então a gente contata com o arquétipo do crescimento através da vivência da, da árvore crescendo, né? A árvore da vida, que é um arquétipo, mas é uma coisa momentânea, né? Então, naquele momento, eu contato e resgato algumas características daquele arquétipo que existe em mim, né? Agora, se eu me identificar completamente com o arquétipo, eu vou ter deixado minha característica humana e eu não tenho nem fisiologia, nem condições biológicas para suportar isso, né? E isso vai me fazer perder muitas outras características minhas. Então, é muito ruim quando a gente se identifica com um arquétipo. A gente tem que ter a possibilidade de viver vários arquétipos, né?
entrar e sair de muitos deles. Então, é muito comum, né, as pessoas que têm a pele roubada, né, essa é a identificação com o curador, onde eu vou sentir que eu preciso estar sempre presente, que as pessoas não vão saber o que fazer sem a minha presença. E é interessante porque nessa fantasia eu acabo impedindo as pessoas de fazer o próprio processo, né? Então, quando eu tento fazer tudo pelos outros, além de impedir que eu mesma encontre o meu caminho, eu acabo impedindo os outros de encontrarem o seu caminho também. Então, é importante que as pessoas que a gente cuida, ajuda, que a gente tem presença na vida, que elas também possam fazer o seu caminho. Isso não significa abandoná-las, mas sim saber que a gente colocou uma presença ali e que elas podem se nutrir dessa nossa presença sem ficar dependentes de nós. Então, né? E desse matrimônio, né, que é entre a presença, a, que o rapto da pele vai proporcionar, né? Que é um rapto também da alma, né? Então vai nascer um menino. E o menino, então, ele vai representar o espírito. É interessante porque quando a gente fala de alma, às vezes a gente confunde alma com espírito, acho que é a mesma coisa. Então, a alma é esse caminho rumo à profundidade de nós mesmos, né? É um caminho para dentro, para muito dentro. O, o espírito é esse caminho, essa luz que a gente tem interiormente, que tem a ver com a alma, quando ela se propõe a ir para fora, encontrar essa totalidade nesse mundo objetivo. Então, o mundo, o espírito tem a ver com essa manifestação que vai de dentro para fora, né? Que vai encontrar fora a sua expressão. E esse espírito aqui, dentro dessa história, ele vai ter esse papel de conexão, né? De conexão dessa alma com esse mundo objetivo. E é interessante que ele aparece no conto, né? Como uma criança, como um menino. Então, tem tonalidades, né? Dessa criança divina, é um espírito criança, né? É um espírito de conexão muito forte, que faz como um papel de mediador, né? Entre esse mundo objetivo e esse mundo interno. A gente chama, dentro da psicologia junguiana, a gente vai chamar esse ser mediador, né? Esse arquétipo, essa manifestação de ser medial, né? Ou seja, que ele faz a ligação entre o mundo interno e o mundo externo. Mas essa ligação entre as instâncias, né? Então, entre a instância alma e a instância ego, tem que existir uma comunicação entre os dois. Então, na realidade, essa ligação, ela vai nos propor, né, a volta aos ciclos entre o mundo externo e o mundo interno, né? É os ciclos de volta à alma. Então, quando a gente está com a pele roubada, né, a gente tende a ir somente para fora, porque a gente não tem mais como voltar para dentro da água. Então, a gente vai ressecando e vai indo só para fora, só para fora, só para fora. É importante a gente ir para fora, né?
Não se trata de mergulhar dentro do mar e não sair mais. O conto ele não fala sobre isso, né? Ele não fala de uma necessidade de mergulhar e não voltar mais. Mas ele fala de que ciclicamente a gente tem que mergulhar, né? Então, é a possibilidade de perceber esses ciclos, né? Perceber quando eu tenho que mergulhar novamente. E daí, como é que seria esse voltar para casa, voltar a mergulhar, voltar para a casa da alma, né? Então, quando ela finalmente consegue resgatar a pele dela através desse espírito criança mediador, né? Ele resgata essa pele e ajuda ela a voltar, né? Na nossa experiência concreta, o que pode significar voltar para casa, né? Como é que eu posso voltar para casa? E daí a Clarice, ela coloca que não tem um jeito exato de a gente voltar para casa, que cada uma das pessoas tem que descobrir qual a sua forma de voltar para casa. Ela coloca assim, para alguns é dar um passeio no parque, né? Para outros é escrever uma poesia, para outros é dançar, para outros é nadar, para outros é ficar paradinho olhando uma paisagem, né? Para outros é cuidar do jardim, para outros é desenhar, para outros é cantar, para outros é simplesmente ouvir música. Então, o que é importante é que a gente dê o espaço para que isso aconteça. Dê o espaço para que a gente possa mergulhar, e conectar novamente com a alma e lubrificar a nossa pele, né? Quando a gente não consegue fazer esses períodos de voltar para casa, né, o que acontece é que a gente começa a adoecer, como aconteceu com a mulher foca, né? Ela começa a ficar doente porque ela não volta, porque ela não tem como voltar para a casa da alma, né? Para a casa das focas. Então, é interessante porque a simbologia da pele também, né? Então, a pele, ela tem muitas funções. E a pele, uma das coisas que ela tem é que quando a gente pressente algo, ela se arrepia toda, né? Isso não só os seres humanos, como os animais também, até os pássaros têm isso, né? Com as penas, ela se eriça tudo quando existe uma sensação estranha, uma percepção. Então, se diz que a pele, elas são como olhos de ver coisas que a gente não vê com os olhos, né? Então, com a pele também a gente sente a carícia, com a pele a gente sente o calor, né? E a pele recobre todo o nosso corpo. A pele é o nosso maior órgão sensorial, né? E é interessante que a pele é o que faz a fronteira entre o meu ser interno e o ser externo. Então, dentro da própria biodança, né, ela representa, para quem faz biodança, representa a nossa própria identidade, os limites da nossa identidade. Quem sou eu e onde está o mundo? Então, nesse sentido, é muito interessante a gente perceber o simbolismo que existe em roubar a pele, né? Porque é como se roubasse a capacidade de perceber as coisas, né? De intuir as coisas. Então, à medida que eu fico sem a pele, eu vou perdendo a minha identidade, eu vou perdendo a minha capacidade de sentir e vou tendo uma como uma reação frente às coisas que o mundo vai me trazendo, uma reação um pouco automática. Quando eu perco a pele, eu perco a lucidez, né?
Então, perder a pele significa perder a lucidez. E é interessante que esse perder a pele, né, ela toma uma decisão de se casar quando ela perde a pele, né? E é interessante porque ela, na realidade, ela está atordoada por ter perdido a pele. Ela toma a decisão atordoada. Então, é como que essa, as decisões que a gente toma sem a lucidez. A pele nos vai dar lucidez. Mas era um passo que ela tinha que fazer, né? Para poder iniciar uma comunicação com esse mundo objetivo, né? Para essa alma não ficar só no mundo da alma, para ela ir para o mundo externo, ela precisava ter a pele roubada. Ao menos uma vez nós precisamos da pele ser roubada, para que a gente possa interagir com esse mundo externo, né? Para que a gente possa romper também o isolamento do ego e começar a fazer uma relação, né? Uma relação de amizade, de cooperação com essa estrutura que a gente chama de ego. Então, tem um momento, né, que ela fala de uma outra história, que é uma história rapidinha, né, que ela fala assim, que é uma história que um tio dela contava, que é de um homem, né, um senhor, que ele vai fazer um terno, né, um traje. E daí ele vai no alfaiate, né, e ele veste o terno, e ele diz assim, ah, mas tem um defeito aqui, não vê que tem um defeito, ele fala pro alfaiate, aqui a gola ela não fecha direito, né? Não tem como o senhor consertar? Ele disse, não, não precisa consertar, é só o senhor puxa um pouquinho para esse lado, e ninguém vai perceber nada. Né? Daí ele puxou para o lado, e daí apareceu outro defeito na manga. Daí ele disse, ah, não, mas tem esse defeito aqui na manga também. Daí ele diz assim, o alfaiate, não, não, mas vira um pouquinho aqui para o lado e daí ninguém vai perceber nenhum defeito, não tem problema nenhum. Daí quando ele virou para o lado, apareceu outro defeito. E daí ele disse, daí o alfaiate disse de novo, não, não, o senhor faz assim com o braço, que daí não vai aparecer defeito nenhum. E daí acaba que o homem aceita o terno desse jeito mesmo e vai para a rua, né, vestindo o terno. E daí só que ele começa a caminhar todo torto, né? Porque para não aparecer os defeitos do terno. E daí tem duas pessoas sentadas no banco de praça e vê esse homem todo torto passando e um diz para o outro assim, ah, quem é aquela pessoa aleijada? Eu não conheço essa pessoa. E daí o outro diz, eu não conheço esse aleijado também. Mas queria te dizer uma coisa, eu reparei mais, em vez de reparar de que ele é aleijado, eu reparei como é bonito o terno dele, como é elegante essa pessoa. Então, ela usou essa historinha, né, para falar de o quanto, né, nós muitas vezes, para vestir um papel social, né, a gente acaba se torturando, né, se aleijando, se mutilando para caber dentro de uma determinada roupa, né? E aqui, então, a gente vai falar de outra instância psicológica que é bem superficial, mas que às vezes a gente se identifica demais com ela, né? Porque o ego é uma instância de relação com o mundo externo, né? Com o que a gente chama de realidade, com o mundo objetivo. Ele é muito prático, mas ele precisa de vestimentas, né? Ele precisa de um guarda-roupa para se apresentar no mundo. E daí, então, vem essa instância que é mais superficial ainda que o ego, que é o que se chama persona, que em realidade se a gente vai traduzir literalmente, é uma máscara, né? São as máscaras sociais que a gente vive.
E às vezes a gente se identifica tanto com uma persona que a gente se mutila todo para caber dentro dessa persona, né? E a persona é uma instância muito pequenininha, é muito reduzida, né? Então é uma grande mutilação que a gente faz para poder entrar dentro desses papéis, né? Quando a gente quer se resumir a esses papéis. Então, é interessante que às vezes a gente tira a pele de foca, a gente deixa que o ego roube a pele de foca e não estabelece comunicação com esse ego, ainda tenta se enfiar dentro de uma roupa, né, que jamais vai nos dar a possibilidade de encontro de alma, que é que a pele de foca vai nos dar. Então, como eu coloquei para vocês, né, existe uma necessidade de a gente ir para o mundo externo, né? No mundo externo que a gente concretiza as nossas coisas, mas tem que existir um contato desse ego que vai providenciar as coisas no mundo externo com a nossa alma, né? E para isso a gente não pode passar 7 anos com o ego sem nunca se comunicar com a nossa alma, né? A gente não pode passar 7 anos porque a gente vai ficar ressequido, a gente vai ficar sem informações importantes, a gente vai perder a nossa essência, né? Então, é importante que nós criemos, na nossa vida espaços para essas coisas que nutrem a nossa alma. Essa é a grande mensagem desse capítulo, né? De que a gente tem que dar esse espaço e vestir a nossa pele e mergulhar. Né? E que nós temos que nutrir esse ser, né? Que faz essa comunicação, né? Essa comunicação medial que é a comunicação entre a alma e o ego. Mas para isso a gente precisa de espaços de escuta da alma. Então, como eu coloquei para vocês, a gente tem que perceber, né, quais são as nossas formas dessa comunicação e depois fazê-la. Porque às vezes a gente sabe o que vai nutrir a nossa alma, mas a gente nunca dá espaço para que isso aconteça. E daí a nossa pele fica raptada, né? E a comunicação não se estabelece. Então, é muito importante que a gente descubra o que nos faz bem e que a gente faça o que nos faz bem. Né? E que a gente dê espaço, organize a nossa vida para que isso aconteça. Então, muitas vezes, nós achamos que é mais importante as necessidades do mundo externo, as necessidades de cumprir as coisas que o mundo exige da gente, achando que, bom, que depois eu vou pensar na minha alma, depois eu vou pensar em me nutrir, depois eu vou pensar em me cuidar. E muitas vezes a gente faz isso com uma maior boa intenção, né? Achando que, bom, então eu vou fazer isso por uma causa, porque é importante, por autodoação. Mas o que acontece é que, à medida que eu não retomo, né, para o lar, eu não retomo para mim mesma, eu não retomo para minha alma, o que acontece é que eu vou perdendo a lucidez. Então, as minhas decisões começam a não ser mais acertadas. E a possibilidade de eu me enganar, a possibilidade de eu não dar certo é muito grande. Né? E a possibilidade de eu adoecer é muito grande. Então, se você quer cuidar bem das coisas externas, não esqueça de cuidar bem das coisas internas, porque aí as coisas externas vão ser feitas com lucidez. Então, tem essa frase que eu achei muito legal, né? Que ela colocou, que é a combinação entre o bom senso e o senso de alma. Que
o ego, né, ele busca ter esse bom senso, é uma coisa um pouco racional, assim, de como lidar com a realidade objetiva, que decisões que têm que ser tomadas, como tornar as coisas mais práticas, mais úteis, mais eficazes, né. Mas eu não posso ter esse bom senso se eu não tiver um contato com a alma, porque senão, por mais que eu queira ter bom senso, esse bom senso ele não vai ter lucidez, ele não vai ser assertivo, ele não vai ter, um esse aspecto úmido, né, de deixar minha pele hidratada e é uma boa relação comigo mesmo e com o mundo. E daí, bom, a alma, ela tem que ser invocada, né. E como eu posso invocar a alma, né? A gente Eu coloquei para vocês antes que cada um tem que descobrir a sua forma de invocar a alma, né. Mas é muito importante a gente chamar a alma. Então, nesses momentos que eu vou organizar minha vida para que eu possa chamar a alma, né, que eu possa, estabelecer um diálogo com ela, né. E quanto mais afinado, quanto mais presente a alma está na minha vida, mais ela pode me aconselhar, ela pode me dizer por onde eu tenho que ir, ela pode ajudar a resolver as situações que eu tenho que eu que resolver, porque a alma, na realidade, ela é imbuída de grande sabedoria, né. O ego, ele não tem muita sabedoria, ele tem um conhecimento muito prático da vida, né. As coisas são assim ou assado, tem que fazer isso ou aquilo, mas ele não tem uma sabedoria profunda, um senso de ligação entre as coisas, hã, uma raiz amorosa nas coisas que faz, né. Ele tem uma característica muito mais superficial. Então, estabelecer, invocar a alma é trazer, uma profundidade muito grande para as questões do nosso cotidiano. Então, na realidade, esse capítulo ele fala de uma comunhão, de um casamento, né, entre o ego e a alma, né. E na realidade ele está colocando que para sair da nossa pobreza espiritual é necessário voltar para a água, né, voltar para retomar a nossa pele para poder mergulhar. É muito importante que a gente saiba mergulhar e a gente encontre lá no fundo, né, essa sabedoria que é representada pela avó foca, né, a avó que né, nos chama para retomar para dentro. Então, eu fico pensando, assim, um pouquinho também, né, na n n na teoria de biodança também, onde, nós falamos tanto do que a gente chama dentro de biodança de regressão, né, e que está simbolizado pelo elemento água, que é esse voltar, essa autorregulação, esse voltar para a origem, esse voltar para repousar, voltar para a imaginação, voltar para esse mundo interno, né, que muitas vezes é justamente o que dentro da nossa cultura não é validado. E que o convite é que a gente possa validar esse mergulho dentro da gente mesmo, como uma fonte muito importante de saúde para a gente mesmo.